Eu tenho uma agenda com a Cindy, que é agora. É toda... Não, tá coincidindo sempre. Tá coincidindo. É a segunda vez, mas é coincidência. Pode manter ela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. Temos nomes relevantes aqui do setor de infraestrutura aqui participando com a gente hoje. Vamos começar logo aqui a nossa reunião, o nosso workshop, dando a primeira palavra ao diretor Diogo Prosdócimi, que é o diretor de concessões e parcerias aqui da Codenge. Então, para que nós não tenhamos também nenhum delay em relação ao horário final de término desse workshop, passa a palavra, então, ao diretor Diogo Prosdócimi para fazer a abertura do evento. Obrigado, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso, vamos dizer assim, ao primeiro workshop de mercado, vamos chamar assim. Essa é parte de um projeto que a Codenge vem desenvolvendo aí sob a liderança da CEINFRA, de criar uma análise de impacto, uma carteira priorizada e uma análise de impacto dos projetos de infraestrutura, da carteira de projetos de infraestrutura do governo do Estado, que é liderada pela Secretaria de Infraestrutura. É um prazer, tê-los aqui com você para nos auxiliar aí nessa caminhada de estabelecer, vamos dizer assim, quais são os projetos que mais tem interesse aí sobre o ponto de vista do mercado e quais são os termos e condições que da perspectiva do setor privado teria mais impacto aí na atuação do governo do Estado. Agradeço, então, a cada um de vocês aí que tomou um tempo aí numa tarde de quarta-feira para sentar conosco aí, e o Leandro vai conduzir os trabalhos, apresentar a metodologia e o formato que nós vamos trabalhar. Alguns de vocês aí provavelmente já participaram de outros workshops aí do PELT, e a perspectiva é que a gente tenha aí nos próximos meses já uma carteira priorizada para o governo, apresentando para a CEINFRA, fazer vamos dizer assim, a priorização sobre a perspectiva dela, de quais variáveis ela considera prioritária para formar a carteira final de projetos, e aí apresentar à comunidade e à sociedade em geral para uma rodada de discussão. Isso não, só lembrando que a gente chama PEL de curto prazo, porque isso é dentro de uma perspectiva de planejamento, que o secretário Pedro Bruno, de forma muito, muito inteligente, nos provocou a organizar aí, nessa parceria sem Infracodenge, de modo a termos um detalhamento técnico disso
com mais dados e informações que a gente está, né, coletando e produzindo. Para ser lançado, vamos dizer assim, um PELT com várias janelas de investimentos e uma análise mais detalhada, como os planejamentos de transportes tradicionais, aí, não só em outros estados, no Brasil e em outros países, mas também para criar uma cultura de planejamento, por isso que muito me dá satisfação aí, e aí elogio e agradeço a equipe aí que o Leandro lidera, de que é um corpo técnico robusto que é capaz de fazer aí, fazer as análises e criar, né, e adotar as metodologias e até, porque não, propor sugestões e melhorias nas metodologias existentes para a gente ter um planejamento aí que seja perene aí no governo, em Minas Gerais, não só para os próximos 4 anos, e tampouco estático para as próximas, né, todas as janelas de planejamento que o PELT vai apresentar, né, propostas de priorização de projetos, mas também que esse processo possa ser dinâmico e evoluir ao longo do tempo, com a retroalimentação dos projetos que foram sendo executados e as novas demandas aí da sociedade e do setor privado. Então, obrigado, Leandro, por favor. Boa sorte aí, eu tenho certeza que vai conduzir mais uma vez brilhantemente aí esse workshop. Perfeito, obrigado, diretor Diogo. Começando então os nossos trabalhos, nós vamos explicar aqui um pouquinho do que é o PELT, o que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, e focar em uma das etapas que é a que nós precisamos realmente de um olhar diferenciado sobre a carteira de investimentos para Minas Gerais, né? E esse olhar diferenciado vai vir justamente de vocês que fazem parte do mercado, investidores. Esse é um workshop específico com esses players que são pessoas e entidades estratégicas para o setor, com o objetivo de colher percepções diferentes das que nós temos sobre esses projetos, oriundas, por exemplo, de análises mais técnicas ou mesmo do ponto de vista governamental. Então, sem mais delongas, vamos começar explicando para vocês aí o que é o Plano Estadual de Logística e Transporte. Como o Diogo já falou, muitos de vocês já vêm acompanhando esse trabalho que está em desenvolvimento desde o final do ano passado, né, finalzinho de 2023. Nós estamos desenvolvendo, a Codenge, ela presta um apoio técnico para o desenvolvimento do PELT para a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, com um apoio técnico também da Infra SA, que é a nossa parceira aqui dentro de todas as etapas metodológicas, aproveitando aí tanto a expertise como todo o aparato tecnológico e informacional que tem naquela instituição. E temos como parceiro também aqui nesse projeto a Fundação Dom Cabral, que é a nossa verificadora, e traz também uma experiência pretérita de outros projetos para amadurecer cada vez mais a carteira de investimentos de longo prazo para Minas Gerais. E o que é o PELT? O PELT ele é um plano estratégico, ele é um plano que não se confunde com um plano de governo. Nós não estamos aqui, inclusive o próprio governador Romeu Zema nos deu liberdade total para colocar esse instrumento com essa característica, né? Não é o plano do Romeu Zema, não é um plano de governo, é um plano realmente para identificar o que Minas Gerais precisa para se desenvolver e identificar ao mesmo tempo o que tem de aderência entre as necessidades e as possibilidades de implantação de infraestrutura ou de melhorias nas infraestruturas de transporte e logística do Estado. Então, isso carrega, dentro dessa perspectiva, a necessidade de ter um olhar de Estado e não um olhar de governo, né? O que blinda esse olhar de Estado é justamente trazer para dentro do seu desenvolvimento uma metodologia sólida, que ela é baseada num planejamento técnico de transportes. O plano que nós estamos desenvolvendo, e que vocês verão os primeiros resultados prévios, preliminares ainda, daqui a pouco, ele é um plano que tem todo um arcabouço metodológico forte,
desde das etapas que dizem respeito à simulação, à modelagem de tráfego, mas também trazendo inovações que são oriundas de uma visão um pouco mais moderna de construção de planos, onde a gente tenta materializar etapas para colher visões de diferentes dimensões dentro do processo. E a pergunta principal que o PELT se dispõe a responder é essa que está destacada nesse quadro vermelho mais escuro aqui, né? Qual é a carteira de projetos de infraestrutura que maximiza os benefícios para o Estado de Minas Gerais? E essa pergunta, ela realmente, ou seja, a resposta para essa pergunta é uma carteira de investimentos que nós temos que provar e comprovar que os benefícios estão maximizados. E os benefícios para quem? Para os diferentes players que fazem parte, para a sociedade, para o Estado, para o mercado. E é por isso que a gente usa uma análise aqui de diferentes dimensões na proposta de desenvolvimento do PELT. E o que nós vamos discutir aqui hoje, especificamente? Nós vamos discutir e ajustar os principais resultados do PELT curto prazo, que é uma organização da carteira de projetos que já existe e já está disponibilizada, e já está, inclusive, em execução pelos diferentes atores do setor de infraestrutura. E aí tem já trago para vocês uma relevância importante para entender o que é o PELT. Nós não estamos nos limitando dentro dessa análise aos projetos da Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, né? Porque é impossível nós desenvolvermos um bom planejamento de uma rede de transporte que é totalmente interligada, olhando apenas para o que trata de competências singulares. Então, ao planejar as melhorias e as necessidades e as potencialidades para o Estado de Minas Gerais, nós temos que ter o olhar amplo, por exemplo, dos projetos do governo federal, dos projetos do próprio Estado de Minas Gerais, dos municípios, dos projetos privados, inclusive, né, 100% privados, como, por exemplo, propostas de autorizações ferroviárias, mas que também impactam dentro da rede de transporte e colhem benefícios ou podem alterar o status dessa rede. Então, tudo isso é avaliado dentro de uma carteira ampla de projetos, independente da competência. A outra finalidade que nós temos aqui hoje é aplicar a quarta rodada, que nós chamamos aqui de quarta rodada de amadurecimento da carteira de ações, que é prevista dentro da nossa metodologia principal de plano de fundo, que eu vou explicar daqui a pouco, que é o modelo de 5 dimensões, um modelo desenvolvido pelo governo britânico, pelo Tesouro Britânico, na verdade, que orienta a estruturação de projetos e organização de programas de investimento. Também nós visamos aqui, como uma das finalidades, considerar e absorver de fato a visão de mercado para aumentar a eficácia e a percepção da aceitabilidade dos atores para com o plano. Então, o que nós estamos fazendo aqui é inserir vocês do mercado, né, das empresas que hoje possuem concessões no setor de infraestrutura, de logística, ou que são investidores, ou que são, inclusive, empresas de setores produtivos que, ao mesmo tempo, possuem determinado campo de atuação na área de transporte. Nós queremos trazer vocês para dentro do processo durante a construção do plano. E esse é o objetivo desse workshop, porque é muito comum dentro das ações ordinárias aí do governo, inclusive da formulação de planos, a gente só expor para a sociedade, para o mercado, determinadas propostas quando elas já estão bastante amadurecidas. É o que se faz, por exemplo, nas audiências públicas, né? E a audiência pública, nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande de participação de fato social dentro de uma audiência pública, por questões de tempo limitado, por questões justamente que o formato apresentado numa audiência pública, numa consulta pública, aquele estudo, aquele projeto, ou aquela proposta já está formatada, já está num formato final, e nós não estamos com essa missão aqui hoje. Nós estamos justamente com a missão de mostrar algo incompleto para colher subsídios. Esses subsídios vão virar dados, não vão ser somente opiniões,
mas vão virar dados, e esses dados vão entrar como input para a nossa priorização de projetos dentro do PELT. E queremos identificar aí as oportunidades de PPPs com maior interesse mercadológico. Se a gente puder resumir ali o que a gente quer como resultado desse workshop e das atividades que virão em decorrência desse workshop, é justamente nós captarmos e tentarmos classificar os nossos empreendimentos que estão na carteira de Minas Gerais de acordo com o interesse mercadológico. O público-alvo, então, desse workshop são as associações empresariais dos setores de transporte e logística, são empresas de infraestrutura de transporte e logística, né, que, porventura, já atuam em infraestruturas, concessões rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias dentro do Estado, empresas com experiência em PPPs, né, tanto no governo federal como estadual, empresas que têm experiência na estruturação de projetos que também, ao mesmo tempo, auxiliam as grandes investidoras na escolha e na opção de novos negócios, e investidores, financiadores. Nós tomamos o cuidado também aqui de chamar representantes do Banco Mundial, do BID e de outras instituições financeiras que podem, que também têm um olhar interessante sobre a prioridade de investimentos, porém, muitas vezes diferente do poder público. Para a gente chegar naqueles objetivos, nós precisamos passar algo sobre a nossa metodologia de construção do plano para vocês. E eu não vou ser muito extenso, porque, de fato, se a gente for entrar no passo a passo de como nós estamos construindo esse plano, nós não teríamos como finalizar esse trabalho aqui que a gente se propõe dentro de 2 horas, né, de 2, 3 horas. Então, eu vou fazer realmente um apanhado bastante geral, explicando os principais aspectos que estão considerados na metodologia. E um dos esforços muito grandes que nós fizemos ao iniciar o trabalho desse novo PELT foi buscar inovações tecnológicas e metodológicas, aplicando e aproveitando, logicamente, a experiência que já vinha se desenvolvendo nos últimos anos no planejamento de transporte no Brasil. Então, particularmente, eu já trabalhei no governo federal, no último Plano Nacional de Logística, em outros PELTs, em outros planos, como o Plano Aeroviário Nacional. Então, a gente traz muito dessa experiência e da metodologia que o TCU, inclusive, vem acompanhando e impulsionando a evolução ao longo dos últimos anos, mas nós colocamos algo a mais, que é justamente a incorporação dessa metodologia de planejamento de transportes com o modelo de 5 dimensões. O modelo de 5 dimensões é um modelo britânico, ele é considerado por países como uma das melhores práticas da área de estruturação de investimentos. Por quê? Porque justamente ele deixa em evidência que para construir ações, uma carteira de ações, um programa, né, de investimentos, ou mesmo um projeto específico, você precisa considerar de forma objetiva diferentes visões. E é por isso que o modelo de 5 dimensões se encaixa tão bem na nossa necessidade aqui de evoluir o planejamento de transportes. Porque o planejamento de transportes, ele, por muito tempo, ele foi apresentado como algo muito técnico, né, proveniente, por exemplo, das simulações que nós fazemos aqui dentro, de projeções de cenários futuros, de projeções de demanda. Isso tudo gera dados que indica uma determinada prioridade de investimentos. Só que ao olhar somente esse ponto de vista técnico, nós deixamos passar outras variáveis que interferem na decisão, tanto do ponto de vista público como do ponto de vista privado. E é por isso que essas 5 dimensões, ela coloca isso de forma bastante clara, de que essa carteira, ela precisa ser amadurecida, primeiro numa dimensão estratégica, né, numa visão estratégica, depois em relação aos seus impactos socioeconômicos, em terceiro ambiente, em relação à sua dimensão financeira, em seguida, a dimensão comercial, que é diferente da financeira, e, por fim, uma dimensão gerencial. Então, ao trazer todas essas dimensões dentro de uma mesma
proposta metodológica, nós estamos ampliando a possibilidade de analisar mais variáveis. E hoje nós estamos justamente em um ponto onde, para o PELT de curto prazo, nós já temos uma análise dessas 3 primeiras dimensões, a dimensão estratégica, socioeconômica e para alguns projetos também da dimensão financeira, e estamos, nesse momento aqui com vocês hoje, executando as atividades, o início das atividades da dimensão comercial, para captar isso para dentro do desenvolvimento do PELT. O PELT, ele tem pelo menos 3 produtos principais. Ele gera muitos resultados que podem ser utilizados para outros projetos, estudos de demanda, estudos específicos de cada um dos empreendimentos que nós analisamos, mas ele tem 3 produtos principais. O primeiro produto é a Política Estadual de Logística e Transporte. Essa política ela já foi desenvolvida, a Secretaria de Infraestrutura está agora na fase final de publicação dessa política, e ela estabelece as diretrizes, os objetivos e os princípios que norteiam o planejamento. E ela não é meramente um documento jurídico que a gente coloca na primeira página de um plano e ele é esquecido nas páginas seguintes. Ela é, de fato, um documento que orienta aspectos técnicos que devem ser observados ao longo da construção do plano. Por exemplo, os objetivos que estão na Política Estadual de Logística e Transporte, eles viram indicadores. E esses indicadores são a régua de medição dos impactos dos empreendimentos que vão justamente desaguar na classificação da dimensão socioeconômica. São os mesmos indicadores, inclusive, que fazem parte do nosso diagnóstico, ou seja, que verificam problemas. Então, quando a política estadual de logística e transporte diz, por exemplo, que um dos seus objetivos é agregar eficiência para o setor de transporte por meio da redução de custos logísticos, ela já está nos dando um caminho de que nós precisamos de um indicador de eficiência, consequentemente, que faça mensuração e inclusive, consiga calcular expectativas de redução de custos logísticos com a implantação dos empreendimentos. E esse indicador e esse dado é um dado efetivo que vai ser utilizado para classificação. Então, a trazer um leque de objetivos, né, bastante variados na política estadual, ela traz também inputs relevantes que são lembrados e utilizados ao longo do desenvolvimento do plano. A política, como eu já disse, ela já está desenvolvida e deve ser publicada, já passou por audiência pública, que inclusive nós discutimos durante uma primeira fase de workshops sobre o PELT em todo o estado de Minas Gerais, realizados em 7 cidades de Minas Gerais, mais Belo Horizonte. O segundo produto é o PELT curto prazo, que é o que nós estamos formatando agora, nós estamos finalizando agora esse mês, com a ajuda de vocês e com um outro workshop que tem o foco na dimensão gerencial, né, nos gestores, ao final desse mês. E nós vamos trazer uma primeira leitura da carteira de investimentos, com algumas limitações nesse momento, porque sabemos que várias das propostas que o PELT se propõe a responder vão estar realmente melhor materializadas e com dados mais fidedignos e fortes na versão do PELT de longo prazo. Então, o PELT curto prazo, ele tem a missão de organizar a carteira vigente com um foco principal de resolver problemas atuais. E por isso que o diagnóstico é tão importante nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, né? Nós fizemos um diagnóstico objetivo do sistema, sabemos onde os problemas se encontram para o estado de Minas Gerais, problemas de eficiência, problemas de acessibilidade, né? Problemas de sustentabilidade, de emissões. Então, ao saber onde esses problemas se localizam no estado de Minas Gerais, por meio do diagnóstico, nós também conseguimos orientar os investimentos aos locais e aos tipos de empreendimento que potencialmente resolvem os problemas que foram levantados. E já o PELT longo prazo, a gente olha muito para o futuro. Ele é dependente de simulações, de projeções de cenários futuros, né? E com isso nós também temos condições de fazer
análises de pré-viabilidade, né? Fazer projeções de receitas, de pré-viabilidade de empreendimentos com potencial para PPPs, bem mais sólidas e unificadas, né? Considerando aí uma análise em rede de todos os projetos juntos, e com isso a gente consegue chegar numa nova visão de classificação de ações, sendo que nós hoje estamos aqui no PEL de curto prazo, que a perspectiva de finalização é agora no mês de novembro, e o PEL de longo prazo nós temos dentro do nosso cronograma até o início do segundo semestre do ano que vem, já no segundo semestre de 2025, para fazer a entrega. Bom, e nesse momento, então, nós fizemos um grande apanhado de projetos vigentes em Minas Gerais, alguns em fase ainda de concepção ou de planejamento ou de estudos, e outros já em fases avançadas, né? Por exemplo, já em vias de serem lançados em consulta pública, né? Ou, enfim, já contratados, já em execução. Então, são vários projetos que foram levantados. Isso compõe a carteira inicial de ações do PELT. Essa carteira inicial de ações do PELT, ela passa pela avaliação daquelas 5 dimensões e gerará uma carteira priorizada, uma carteira recomendada de ações do PELT, que posteriormente é revisitada lá no PELT longo prazo, cada vez com dados mais firmes e cada vez com dados melhores para possibilitar a análise em todas as dimensões da metodologia. E o que compõe hoje essa carteira? Essa carteira hoje ela é uma reunião de 901 empreendimentos que vieram de fontes das mais variadas, né? Desde planos anteriores do governo, desde o governo federal, né? Do PNL, dos planos setoriais, da carteira atual de investimentos e carteira próxima de investimentos do setor da própria Secretaria de Infraestrutura do Estado, né? São obras ou empreendimentos que vieram, por exemplo, do próprio DR, que está dentro da carteira de ações em discussão daquele órgão, do plano estratégico ferroviário, dentre outras fontes de dados, né? Esses empreendimentos, eles são o quê? São um conjunto de obras. A definição que nós utilizamos dentro do PELT é que o empreendimento ele é um conjunto de obras e serviços que afetam fisicamente uma infraestrutura, né? Então, um empreendimento pode ser desde um empreendimento de ampliação de um trecho viário, por exemplo, até um empreendimento maior, como uma concessão de um lote de rodovias, né? Ou uma concessão ferroviária. E esses 901 empreendimentos, eles agrupam mais de 9.000 obras, né? Então, é muita coisa que está cadastrada aqui, é muita obra, e aí que realmente vem a relevância do nosso trabalho. Porque se nós simplesmente somarmos esses 901 empreendimentos, nós estamos falando em 1,8 trilhões de investimentos para Minas Gerais no longo prazo, nos próximos anos. E a gente sabe que esse número é um número irreal. Nem a iniciativa privada e nem o poder público tem 1,8 trilhões para investir dentro de um determinado setor, dentro de uma determinada cadeia setorial, nem a longo prazo. Nem se a gente dividir isso a longo prazo, a gente consegue chegar num número mais firme. Então, qual que é a nossa missão aqui hoje? Justamente organizar essa carteira de investimentos e priorizá-la, né? Porque essa carteira, ela é a carteira que já existe. Esses empreendimentos que nós coletamos, por enquanto, não tem nada novo proposto que é resultado do plano. Isso virá. Essa carteira de investimentos, ela vai crescer. Quando nós terminarmos a fase lá do PELT de longo prazo, nós teremos a evidências de novas necessidades que os empreendimentos atuais não resolvem. E aí nós temos uma etapa que é justamente a proposição de novos empreendimentos. Mas isso é lá na frente no PELT de curto prazo. Nós estamos querendo dizer que hoje nós já temos 901 projetos que estavam espalhados por aí, né, vamos dizer assim, cada órgão tinha uma carteira de investimento diferente. Nós estamos organizando isso dentro de um mesmo racional e a nossa missão é justamente dar prioridade para essas ações. Porque o que não pode acontecer
é, de fato, cada entidade que faz parte do sistema de transporte atuar de forma totalmente independente. Por exemplo, o governo federal não pode ter uma atuação totalmente independente do governo estadual e nem o contrário, né? As coisas têm que ser, na medida do possível, harmônicas. Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos empreendimentos ferroviários, né? As ferrovias, por conceito e até por definição legal, são de titularidade do governo federal, né? Fazem parte do Sistema Nacional de Viação, porém impactam diretamente na logística estadual. Então, não há como se pensar em desenvolver um sistema logístico sem que haja o encontro entre os respectivos desejos e visões estratégicas de diferentes entidades, né? E aí a gente vê que essa missão ela fica bastante clara quando nós materializamos as angústias que rotineiramente acontecem dentro, por exemplo, do próprio governo estadual. Minas Gerais é um dos maiores estados aí do país. Em quantidade de municípios, ela tem 853 municípios. Então, diariamente, o secretário Pedro Bruno, por exemplo, ele fica recebendo os prefeitos, recebendo vereadores, recebendo os deputados estaduais, deputados federais por Minas Gerais, bancadas específicas, setores produtivos específicos, grandes empresários, e cada um desses atores que chega para conversar com o secretário leva uma lista de 10 projetos prioritários. Então, quando o governo não tem um documento que orienta a decisão dele, que orienta justamente até a discussão sobre a prioridade dos projetos, o governo ele é governado, né? Tem um ditado que a gente usa na área de planejamento que quando você não planeja, pode ter certeza que alguém está planejando você está sendo planejado por alguém. E é isso que acontece na prática, porque quem aparece mais, quem tem mais força do ponto de vista político, não político partidário, né, mas pela definição realmente do que é um sistema político social, quem aparece mais acaba tendo mais força. E o PELT ele vai ser um documento que orienta justamente essa discussão. Então, no futuro breve, em um futuro breve, quando o governo ele iniciar discussões sobre necessidades, sobre prioridades e projetos, tanto regionais, como também do ponto de vista de Minas Gerais como um todo, ele já vai ter um instrumento muito mais sólido para subsidiar essa discussão. Sérgio, eu vi que você está com a mão levantada aí. Sim. Ô, Leandro, só uma pergunta, se é que eu posso, nesse momento, ou seria ao final, mas dentro desse portfólio de empreendimentos, esses 901, isso puxou do PFMG? Vocês puxaram aqueles projetos que estão ali dentro? Ou não? Sim, todos os projetos do PEF, né, oriundos do PEF como resultado, fazem parte também da carteira inicial de ações do PELT. E eles passarão novamente por 2 rodadas de avaliação. Eles passam agora por uma rodada de avaliação no PELT de curto prazo, e lá na frente eles passarão por uma nova rodada de avaliação no PELT de longo prazo, com dados, inclusive, mais integrados, provenientes de simulações de demanda, considerando todos os empreendimentos da rede, etc, etc. Ou seja, nós vamos revisitar e atualizar as informações e, consequentemente, os resultados e avaliações de todos os empreendimentos, incluindo os que vieram do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Então, todo faz parte das fontes que estão dentro dos 901 projetos. Bom, a gente tem inclusive aqui um QR Code no canto superior direito, que caso vocês tenham interesse, vocês podem apontar a câmera aí dos seus celulares ou guardar esse QR Code. A gente pode enviar também essa apresentação posteriormente para vocês, porque ali vocês têm acesso a essa carteira de investimentos iniciais, essa carteira de ações iniciais. Então, vocês têm um painel onde é possível fazer a pesquisa de cada um desses empreendimentos, visualizar os dados gerais, lembrando ainda que a gente está falando aqui de algo inicial e que está em amadurecimento ao longo desses dias, certo? Bom, desses 901 projetos,
como eles estão em fases bastante diferentes de amadurecimento, você tem desde coisas que já estão em implementação, como projetos que estão ainda em fase de concepção, ou seja, algo que alguém propôs, uma entidade propôs, né? Mas, por exemplo, não tem nenhum tipo de estudo técnico um pouco mais firme, nós temos já uma primeira divisão necessária para fazer nesse momento do PEL de curto prazo. Para nós realizarmos as avaliações, principalmente da dimensão financeira e da dimensão de mercado, que é o alvo dessa discussão de hoje, nós precisamos de dados sobre a viabilidade, dados mínimos sobre a viabilidade econômico-financeira dos projetos, né? Não dá para nós falarmos em dimensão financeira, por exemplo, se o projeto tem uma estimativa sólida de CAPEX, de OPEX e de possíveis receitas para a gente chegar a uma visão daquele fluxo de caixa. E sem esse dado também, vocês que são do mercado não conseguem ter nenhum tipo de primeira visão, de primeiro feeling em relação àquele projeto, né? A gente sabe que a gente conversa bastante aí com o setor, então é realmente a primeira questão a ser observada quando se fala em novos negócios, é ter algum dado, algum estudo técnico mínimo de viabilidade, ou no mínimo uma pré-viabilidade econômica financeira. Então, dentre os 901 empreendimentos que fazem parte da carteira de ações iniciais, 172 empreendimentos, que é esse grupo que está aí na parte de baixo, nós temos algum dado sobre pré-viabilidade econômica financeira. Proveniente de onde? Proveniente do estudo ou do plano que originou ou que dispõe sobre esse projeto. Não é ainda uma pré-viabilidade harmonizada e realizada pela nossa equipe aqui da Codenge com os mesmos parâmetros e com a mesma metodologia. É simplesmente um dado que foi coletado do seu documento de origem e foi cadastrado aqui dentro da nossa base de dados. Mas é um dado, é uma informação existente, né? Não julgamos nesse momento se ela está coerente ou se, por exemplo, ela tem uma possível interferência sobre um outro projeto que sobrepõe ou que compete com aquele empreendimento. Mas é um dado que ele veio da fonte original e está cadastrado dentro do nosso empreendimento. Esse dado será revisitado no PEL de longo prazo, quando nós fizermos as nossas projeções de demanda, nossos cálculos efetivos de um novo fluxo de caixa para cada projeto e conseguimos chegar a uma análise de pré-viabilidade um pouco mais sólida. Mas, enfim, nós temos 172 empreendimentos que permitem, os dados hoje existentes, permitem que nós passemos esses empreendimentos pela análise nas 5 dimensões: na estratégica, na socioeconômica, na financeira, na comercial e na gerencial. E outros empreendimentos que nós não temos esses dados econômicos financeiros, eles ainda assim vão fazer parte do plano, porém, nós conseguimos passar nesse momento a análise para chegar a uma priorização prévia somente nas dimensões estratégica, na socioeconômica e na gerencial. Agora, isso quer dizer que o projeto ele vai ser descartado? Não, porque a análise nessas 3 dimensões já nos permite avaliar, por exemplo, e destacar desse grupo de projetos quais são os projetos que precisam imediatamente iniciar estudos de viabilidade técnica. Para quê? Para que daqui a algum tempo nós tenhamos outros dados oriundos que indiquem, por exemplo, viabilidade PPP ou mesmo já indiquem a necessidade de execução direta. Então, a gente passa todos os 901 projetos por algum nível de análise no PEL de curto prazo. E para fazer essa priorização, né, a gente utiliza basicamente em todas as dimensões a atribuição de indicadores e o cálculo de indicadores. Esses indicadores, inclusive, fazem parte, no que diz respeito à dimensão socioeconômica, de uma equação multicritério que considera os objetivos que saem lá da política estadual de transporte, né, que são acessibilidade, desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico, integração, sustentabilidade, dentre outros aspectos, e, de certa forma, dão uma nota para um empreendimento de acordo com o impacto devido ou com a promissão, a promessa de impacto daquele empreendimento, né? Pelo menos o que a gente consegue estimar nesse momento.
Na dimensão estratégica é a mesma coisa. Nós criamos indicadores que falam sobre a aderência daquele projeto à dimensão estratégica. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui agora por questão do tempo, mas o que nós definimos como produto, como estratégico para Minas Gerais, vem de definições também legais, né? Você tem leis e planos de Minas Gerais que tratam, por exemplo, do que são os produtos estratégicos. E por meio dos produtos estratégicos e dos setores produtivos estratégicos, nós desenhamos os corredores que são estratégicos para Minas Gerais, corredores de infraestrutura. Isso, então, permite a avaliação da aderência dos projetos para com o que são considerados como corredores estratégicos, né? E a mesma coisa, a dimensão financeira para os dados, os projetos que nós temos dados sólidos, nós conseguimos fazer uma certa atribuição de nota que difere ou que classifica em grupos os empreendimentos que têm mais ou menos afinidade econômico-financeira, ou seja, retorno em relação aos seus investimentos, né? Então, basicamente, para 5 dimensões, nós temos indicadores, nós temos réguas de avaliação objetivas, né? Em nenhum momento a gente traz para dentro do planejamento visões ou opiniões singulares ou subjetivas do que deve ser feito ou do que pode ser feito. Então, a gente sempre define critérios, define um método, ou busca esse método dentro do que já é feito nas melhores práticas mundiais aí, e traz para dentro de uma aplicação que a gente consiga defender, né? Porque, como eu disse no começo dessa apresentação, é um plano de Estado. E não adianta lançar um plano de Estado simplesmente com um argumento de que foi fulano que mandou fazer ou foi ciclano que definiu. Porque quando fulano ou ciclano mudarem de cadeira, né, de gestão, o argumento se perde. Então, a base metodológica da construção do plano, ela é muito relevante e a gente precisa saber defender cada uma das decisões que são tomadas ao longo desse processo. Então, na dimensão estratégica, nós avaliamos justamente a aderência dos empreendimentos com os corredores estratégicos, os principais corredores de produtos estratégicos para Minas Gerais, e aí entram vários produtos que eu não vou me alongar aqui, mas no relatório do PELT isso vai estar bem explicado, né? A gente tem produtos que são considerados estratégicos em Minas Gerais, tanto o minério de ferro, os que são mais tradicionais, que todos sabem, né? A questão do leite, do queijo, do café, e tem produtos que são relevantes ou estratégicos pela sua participação na matriz econômica do Estado, que isso também nós incorporamos, e tem produtos que são considerados estratégicos porque, por exemplo, o legislativo assim determinou. Então, nós fizemos um apanhado de mais de 100 peças legislativas de leis, decretos, planos, que trazem, inclusive, incentivos ou colocam determinados produtos ou zonas produtoras em um patamar estratégico para Minas Gerais, né? São incentivos, por exemplo, para produção agrícola, de produtos diversos. Ali no meio você tem mexerica, você tem bucha vegetal, você tem vários produtos que estão hoje, que são lei em Minas Gerais. Então, se são lei, a gente tem que considerar isso de fato como visão estratégica, né? A visão financeira, basicamente, a gente capta desses outros planos, desses outros projetos e EVTEAs, a provável TIR de um projeto e traz isso como um indicador da visão financeira. A visão socioeconômica, nós utilizamos uma matriz uma análise multicritério para consolidar todos os indicadores de impacto, da sensibilidade, da sustentabilidade, eficiência, da segurança, dentro de uma mesma nota, ou seja, dentro de um mesmo indicador de impacto socioeconômico. É algo parecido com uma análise socioeconômica, né? Seguindo aí também manuais que recomendam isso como um método para priorização de investimentos. E a dimensão comercial é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pequeno questionário que nós vamos precisar do apoio de vocês para preenchimento. E com os dados desses questionários, nós vamos gerar notas, vamos gerar um índice de classificação comercial. Um índice que vai tentar capturar uma primeira visão de interesse mercadológico
de cada um dos projetos que nós temos para analisar. Mas podem ficar tranquilos que não vão ser os 901. Nós estamos falando daquele grupo menor de empreendimentos que nós temos algum dado econômico-financeiro que permitem fazer essa análise. E, por fim, nós passaremos também por uma validação gerencial de factibilidade, que vai nos auxiliar tanto a reclassificar essa carteira de investimento, como também a distribuir isso em relação ao tempo. Por exemplo, pode ser que nós cheguemos a um determinado resultado daqui a algum tempo, que coloque um grupo de prioridade muito alta, um conjunto de 200 ou 300 empreendimentos rodoviários para serem executados pelo poder público. Ao atribuirmos responsáveis por essa execução, a gente pode chegar numa determinada situação onde, por exemplo, o DR de Minas Gerais não tem capacidade operacional para executar esses 300 projetos dentro do espaço de tempo que seria necessário, que seria indicado no plano diretamente. A gente faz uma adequação de acordo com outras variáveis orçamentárias, operacionais e outros riscos envolvidos na dimensão gerencial para distribuir isso melhor ao longo do tempo. Tá. E aí, o que o mercado ganha com isso, né? O que vocês, como empresas do setor, tendem a ganhar com isso? Ao a gente olhar com cuidado o que é essa aplicação da dimensão comercial, a gente vê que ela tem um potencial para colher variáveis que potencializam a aceitabilidade dessa carteira de ações. Trazendo vocês para dentro desse projeto agora, nesse momento, permite que nós construamos, cheguemos a uma construção dele em conjunto, né? E, consequentemente, quando o governo lançar essa carteira de investimentos em alguns meses, em alguns dias, nós teremos uma aceitabilidade maior dessas ações, porque vocês participaram e, logicamente, vai ter o resultado da prioridade vai ter alguma afinidade com as expectativas do setor, com as expectativas dos players do setor. Então, tendo essa priorização de projetos aderente à visão do mercado, a gente consegue orientar aí as ações públicas e privadas para o mesmo objetivo. Esse que é o importante, né? Porque não adianta o governo lançar uma carteira de investimentos que ela tem uma visão diferenciada e não encontra o seu principal parceiro do outro lado, que é a iniciativa privada, para realmente fomentar esses investimentos, né? E lembrando que nós estamos falando aqui de investimentos que eles estão focados hoje na resolução de problemas de curto prazo, mas são projetos que ainda estão em fase de concepção inicial e nós precisamos do próprio mercado para desenvolver um pouco melhor a qualidade e mudar o status desses projetos para status mais avançados, próximos à sua implementação. E aí eu já vou passar aqui de forma bastante objetiva para a questão dos resultados. Como eu disse, cada uma das dimensões gera um resultado diferente e um dos principais resultados que seria foco para a análise do ponto de vista comercial é o resultado da dimensão financeira, ou seja, quais são os empreendimentos que têm algum dado de viabilidade ou de pré-viabilidade econômico-financeira e consequentemente, indicam uma vocação para PPPs, uma vocação para concessão ou concessão patrocinada ou qualquer outro tipo de parceria. Para isso, a gente gera, então, já alguns resultados. Aqui na apresentação, o objetivo não é a gente olhar linha em linha dessas planilhas, dessas tabelas, porque vocês vão receber isso daqui a pouco e vão ter um tempo, inclusive, para olhar isso com mais calma. Eu estou colocando isso aqui de forma bastante exemplificativa, de fato, porque nós vamos, daqui a pouco, focar no preenchimento de um questionário, né, que eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem contribuir, e nesse momento a gente vai poder, vocês vão poder, em um momento posterior, realmente chegar no detalhe de cada empreendimento, né? Como são muitos, não dá para a gente falar aqui de forma singular em cada um. Mas nós fizemos esse trabalho para todos os setores, ou todos os modos de transportes, né? Rodovias, ferrovias, aeroportos,
vias navegáveis, inclusive. Cada um gerou um resultado. Aqui nós temos na tela o resultado do grupo rodoviário, ou seja, dos empreendimentos rodoviários, separando ou filtrando ainda somente os que têm alta ou média viabilidade econômico-financeira. E tem um filtro maior aí também, que é um filtro de acordo com o status do empreendimento. Logicamente, o que já está em fase de implantação, já está mais avançado, nós não vamos discutir nesse momento. Por quê? Justamente porque já está na boca do gol, vamos dizer assim. Não faz sentido rediscutir algo que está em avançado. Então, vocês podem conferir aí que o status desses projetos, ou eles são em concepção, que é uma etapa ainda muito inicial de trabalho, ou já estão em projeto, né? O projeto é em desenvolvimento, ou um estudo de viabilidade técnica já em desenvolvimento. Mas ainda é o momento de nós discutirmos ou até definirmos melhores formatos para esses projetos. No caso das rodovias, a gente tem uma particularidade muito interessante, que o governo do estado, ele passou aqui para uma missão para nós aqui da Codenge, de nós também pensarmos na malha rodoviária, e hoje ela não é foco dos principais players relacionados à concessão de infraestrutura. Como um problema não, né? Um resultado recorrente de qualquer programa de concessão, você tem em todo o estado e no Brasil todo as vias de maior volume, os grandes corredores concedidos e com atuação muito pesada da iniciativa privada, né? E com a qualidade, consequentemente, muito superior. E o que fica para trás são trechos ou são conjuntos de rodovias com dificuldade muito grande de manter e de operacionalizar. Então, o nosso olhar dentro do rodoviário, além de capturar vários projetos que estavam presentes aí na pauta do governo, foi criar também um grande programa onde nós avaliamos cada uma das regionais, hoje administradas aqui pelo DR, subtraímos ali dentro daquela região tudo que já foi concedido ou está em vias, em pauta para concessão, e olhamos para o que sobra. Dentro desse olhar para o que sobra, a gente já passa para um outro tipo de modelagem, onde nós fizemos uma análise de pré-viabilidade, onde a premissa básica em caso de uma provável PPP, esse grupo precisa, ou ele já sai com a premissa básica de que haverá um subsídio, haverá uma contraprestação do Estado, porque justamente é o grupo que não tem grande vocação, não tem grandes números que revelam possibilidade de uma concessão pura. E ao fazer esse trabalho para as 30 regionais, nós nos deparamos com uma curva de Pareto, né? Então, você tem sempre um grupo que precisa de muitos investimentos, que precisaria de uma contraprestação muito grande da parte do Estado. Você tem um grupo pequeno que ainda consegue, inclusive, projetar perspectivas para uma concessão pura, embora seja um grupo pequeno, e um grande grupo ali que fica no meio termo, né? Que fica com a média viabilidade, ou uma viabilidade que, caso tenha algum tipo de aporte, ela pode acontecer de fato, né? Ela pode vir a mudar o seu status e ter um VPL igual a zero e igualar a TIR a uma taxa de atratividade de mercado. E aí esse programa de investimentos, inclusive, ele tem um primeiro projeto, que é o projeto piloto na região do quadrilátero ferrífero, que está sendo entregue nesse momento pela Codenge para a Secretaria de Infraestrutura, e isso já faz parte do atual portfólio de concessões em andamento dessa rodada de concessões rodoviárias, e os outros 29 lotes, nós estamos ainda nessa fase de concepção, mas já entram no PELT para que a gente consiga fazer uma priorização e uma análise cada vez melhor sobre a priorização desses empreendimentos, né? Então, alguns desses empreendimentos que estão aí, como você vê ali na quarta posição, né? Quinta CRG UBAR. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que é um lote na regional do DR
em torno do município de Ubá, que compõe um conjunto de lotes, uma malha realmente, não é um corredor, não é um trecho rodoviário, mas um conjunto de rodovias, que nesse caso a gente tem lá um indicativo de TIR positivo de 0,15, né, de 15%, que é até um ótimo resultado preliminar. E você tem esses lotes oriundos dessa análise, desse programa de pré-viabilidade. Você tem outros lotes que estão em estruturação, em estudo já pela Secretaria de Infraestrutura, né, estão sendo modelados por entidades diversas, como o BNDES, como a própria Codenge, né, com o BID. Você tem grupos de projetos que vieram de estudos específicos realizados pela Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, estudos que eles estão buscando definir projetos prioritários para aplicação de recursos que vêm das mineradoras por conta lá dos acordos de Mariana, né? Então, a gente tem diferentes fontes e a gente coloca isso tudo para análise nesse momento por vocês, né? Dentro da dimensão, dentro do grupo de ferrovias, de projetos ferroviários, a gente tem uma vasta quantidade de projetos ferroviários também. Esses projetos ferroviários eles vieram em grande parte do plano estratégico, né, ferroviário, como foi questionado aí pelo Sérgio, mas vieram de outras fontes também, né? Recentemente nós tivemos aí o plano setorial ferroviário colocado em consulta pública, nós temos o Plano Nacional de Logística, temos a própria Secretaria de Infraestrutura que está discutindo alguns projetos. E aí, nesse grupo, nessa tela, a gente coloca mais uma vez somente os que demonstram um primeiro nível de média ou de alta viabilidade, segundo os dados dos estudos de origem, não segundo os dados que nós estamos modelando, mas segundo os dados dos estudos de origem, nós temos aí um grande grupo e, inclusive, vários desses são fruto ou foram fruto também de autorizações, de solicitações de autorizações ferroviárias por meio da legislação que permitiu a incorporação dessa nova forma de implantação de ferrovias no Brasil. Vocês terão, logicamente, a oportunidade de dar uma olhada em detalhe, e a gente tem até alguns mapinhas aqui mais à frente, né? Do ponto de vista dos aeroportos, a mesma coisa, né? Nós, inclusive, nós reaplicamos a metodologia do Plano Aeroviário Nacional para o estado de Minas Gerais, reaplicamos essa metodologia, geramos uma nova rede de aeroportos regionais de interesse, e, logicamente, isso tem que ser conciliado com o governo federal, mas o que nós precisamos justamente é encontrar quais são os pontos de convergência entre essas coisas, né? E nós identificamos dentro dos aeroportos que foram estudados, alguns aeroportos que, em uma análise de pré-viabilidade inicial, considerando todas as necessidades de investimentos na infraestrutura para a preparação daquele aeroporto para a recepção de aviação regional e as possibilidades de receitas futuras, nós conseguimos chegar, pelo menos, aí a 2 aeroportos que poderiam ser alvo de concessão, ou de concessão administrativa, ou de algum tipo de parceria para ter um parceiro privado dentro da sua execução, né, dessas melhorias e da sua operação. E tem um outro grupo de aeroportos também, além desses dois, né, de Pouso Alegre e de Poços de Caldas, que têm prioridades em relação aos seus investimentos, mas não encontram nem alta e nem média viabilidade econômica financeira nesse momento. Bom, ali eu falei somente dos empreendimentos que têm bons resultados da dimensão financeira, né? E quando a gente junta os resultados das dimensões financeiras, estratégicas e socioeconômica, né, que eu já falei um pouquinho de cada um delas, nós chegamos a resultados de priorização prévia para cada modo de transporte. Então, dentro do setor rodoviário, nós temos uma lista de projetos prioritários previamente classificados, né? A mesma coisa, né, ainda dentro do grupo de rodovias, temos projetos aí de médio impacto, média prioridade, vamos dizer assim, e também um grupo maior seria baixa prioridade em relação
aos investimentos. Uma coisa é a prioridade e a outra coisa é a vocação para a PPP, né? Por isso que a gente deixa claro os resultados de cada uma das dimensões. E aqui é o resultado que une todas as três dimensões e, consequentemente, vai gerar uma classificação geral. Aqui a gente tem o que seriam os projetos prioritários para o setor ferroviário, e aí a gente está num momento muito propício de discussão sobre essas propriedades aí, devido à questão da renovação da FCA. Isso tudo o governo já está usufruindo, já está fazendo uso de vários desses resultados dentro dessa discussão, tanto que um dos projetos principais que o governo está fomentando a discussão nesse momento é justamente esse ramal novo aqui, que liga Pirapora, passando por Unaí, né, até a região de Lusiânia, de Anápolis. E esse projeto, de fato, ele é um projeto ferroviário que cria uma nova possibilidade desse corredor leste-oeste de Minas Gerais, né, passando pela maior zona, ou próximo das maiores zonas produtivas agrícolas do estado. E, de fato, dentro da nossa análise aqui objetiva nas três dimensões, foi um dos projetos que se classificaram dentro do grupo de maior prioridade, né, que é o Unaí Pirapora. Nós estamos, então, temos também os projetos de médio impacto. Os de baixo impacto estão ali também, até porque, posteriormente, com os dados mais sólidos, eles podem acabar gerando outro tipo de resultado. Nós não vamos descartá-los dentro da nossa carteira. E aqui, o conjunto de projetos aeroportuários com foco grande na aviação regional, com alto impacto, tanto econômico-social, socioeconômico, como também estratégico e financeiro. E aqui o médio impacto e o baixo impacto, certo? E o que a gente vai fazer agora na dimensão comercial, que a gente precisa, mais uma vez, da ajuda de vocês, né? A gente tem que olhar esses projetos e nós vamos convidá-los a olhar eles realmente com uma outra lógica. Porque a lógica do número claro, do impacto socioeconômico, comprovando tecnicamente a importância desses empreendimentos, nós já temos. Nós já fizemos isso naquelas dimensões que eu mostrei ali, né? Então, são números e são resultados que nós podemos melhorar, nós devemos melhorá-los, evoluí-los, só que o que nós entendemos que o mercado pode trazer para essa discussão são justamente a análise de outras variáveis, não daquelas, né? E quais são essas variáveis? São riscos financeiros, são riscos ambientais, né? São riscos regulatórios que são específicos ou são gerais, eles são específicos de alguns projetos ou são gerais para um setor como um todo, né? São riscos de desapropriação que muitas vezes vocês, o mercado, têm mais informação do que nós, né? Por conhecer mais de perto determinadas regiões ou realidades produtivas. São afinidades com outros empreendimentos vigentes. Então, temos muitas empresas aqui que são aqui hoje, né, que, por exemplo, tem atuação em determinadas infraestruturas e tem também atuação em um determinado setor produtivo. E a gente precisa verificar essa sinergia. Nós não estamos querendo, nesse momento, que vocês abram os livros das estratégias de mercado de cada uma das empresas e nos forneçam isso, mas que simplesmente avaliem os empreendimentos que estão nessa carteira sob essa ótica e nos passe o resultado dessa avaliação, certo? Potenciais ganhos de escala com empreendimentos existentes do mesmo setor na área de atuação. Então, por exemplo, se uma determinada concessionária de rodovias verifica uma possibilidade de atuação em um possível lote que está sendo estudado nesse momento, um lote de rodovias que já é próximo a uma concessão vigente, é claro que essa concessionária ela tem um potencial de ganho de escala que outras não têm. Então, para ela, talvez esse projeto seja mais atrativo do que para outras, porque ela consegue fazer determinadas operações com maior eficiência. A mesma coisa ganha de escopo, né? Por isso que, estrategicamente também, nós convidamos a participação desse workshop diferentes atores. Nós temos aqui hoje operadores aeroportuários, junto com ferroviários, junto com rodoviários, temos associações de representantes dos diferentes setores, porque queremos também
desejamos, né, e recomendamos que vocês avaliem esses empreendimentos sobre essa ótica do ganho de escopo. Muitas vezes, uma concessionária de rodovias, por exemplo, pode identificar que é interessante ela fazer um investimento ou corroborar o seu investimento atual numa área onde ela já atua com concessão rodoviária, em um aeroporto que possivelmente faz parte da nossa carteira de investimento, ou vice-versa, né? Então, nós temos algumas possibilidades que, com certeza, vocês têm maiores probabilidades de serem assertivos nessa contribuição do que nós. E nós, a partir do momento que nós recebermos esse feedback de vocês, nós vamos transformar isso em dado, como eu já falei, e isso vai efetivamente virar um indicador de interesse mercadológico que vai ajudar na priorização daqueles empreendimentos, né? A mesma coisa, a aderência com a estratégia de investimento da empresa e do setor, né? Não adianta nada a gente ter uma visão singular aqui por parte do poder público, mas cada empresa tem a sua estratégia de investimento. Pode ser não, né? Nós sabemos que tem empresas que preferem fazer investimentos em grandes negócios, em projetos que têm um CAPEX acima de 2 bi ou coisa parecida, porque ela já tem um pipeline de projetos dessa natureza. Para ela, a própria experiência dela já permite e já organiza ela a fazer esse tipo de investimento. Mas nós temos outros tipos de empresa que atuam dentro do setor que preferem contratos menores, preferem atuar justamente em empreendimentos que talvez tenham um menor risco do ponto de vista financeiro e até da compatibilidade em relação ao capital social daquela empresa. Então, essa estratégia de investimento da empresa, ela é muito importante. E nós não queremos saber qual é a estratégia, mas nós pretendemos e pedimos para que vocês avaliem os empreendimentos de acordo com as respectivas estratégias de cada uma das empresas que estão aqui, né? Além disso, interfaces externas diversas, né? Deixamos, inclusive, no nosso questionário, que a gente vai mostrar daqui a pouco, questões em aberto para que vocês nos digam, inclusive, outros aspectos que não estão aqui listados nem considerados. E, por fim, também a gente pede para que vocês façam uma avaliação sobre a confiabilidade dos dados e resultados oriundos aí de cada um dos estudos e dos planos que esses projetos foram coletados. E aí, ao avaliar cada empreendimento sobre a ótica daqueles aspectos que foram avaliados, nós pedimos que, ao final, seja dada uma nota, seja feita uma avaliação considerando aqueles aspectos, qual é o interesse mercadológico de cada um dos empreendimentos que vocês escolham para analisar. Também a gente não quer que vocês obrigar e nem é nossa intenção que vocês avaliem todos os projetos da carteira. Se alguém quiser avaliar, está aberto, né? Mas acreditamos que cada empresa vai ter um foco específico em uma área, em um setor específico, e vai ter a possibilidade de contribuir com o que tem maior condições de contribuir. Então, para cada projeto que vocês avaliarem, eu vou pedir que vocês coloquem, no final, a gente pede que vocês coloquem um resultado final. Se esse projeto ele tem um nível de 1 a 5 de atratividade, considerando os dados que foram apresentados, ou seja, aquela TIR e aquela situação, e também numa segunda hipótese, que é a hipótese 2. Se, ignorando aquela TIR, ignorando esses dados socioeconômicos, se houver uma contraprestação por parte do governo, por parte do Estado, esse projeto passaria a ser um projeto de interesse mercadológico. E aí, veja bem, mais uma vez eu repito, né? Nós não estamos querendo captar a viabilidade financeira, porque isso, claro, se a gente coloca contraprestação e nós estamos falando que a TIR vai ser igual à taxa de atratividade, a resposta sobre a atratividade financeira nós já temos. O que nós queremos saber é, considerando todos esses outros aspectos aqui que eu falei, se isso seria um projeto de atratividade mercadológica, do ponto de vista realmente de vocês, em relação à possibilidade de vir a compor um projeto de parceria. Lembrando que o que nós estamos falando aqui nesse momento, dentro desse workshop, não se caracteriza como nenhum tipo de compromisso com o governo. É uma opinião, é uma visão técnica de vocês, uma visão comercial de vocês,
que é transformada em dado, ou seja, é uma pesquisa que não se caracteriza como proposta, não tem nenhum tipo de amarração ou de compromisso. Então, vocês podem ficar bem à vontade, descompromissados, para nos passar essa informação, essa contribuição, porque ela será, de fato, uma contribuição que pode gerar um resultado positivo para vocês no futuro, no que tange a esse encontro entre a carteira de investimentos do governo com a carteira de expectativas de possibilidade de investimento do mercado. E como que a gente vai coletar essa informação? Através de 2 questionários, né? Nós não temos o intuito de preencher esses questionários agora, mas eu vou mostrar aqui, ao longo dessa demonstração, a forma desse preenchimento. A gente vai fazer um preenchimento aqui em conjunto, apenas exemplificativo, e vocês, posteriormente, terão aí até um prazo da semana que vem para, dentro do possível, nos mandarmos fazerem essa análise aí junto com as respectivas equipes e nos enviarmos os resultados finais aí desses questionários, que são, na verdade, questionários web, né? Então, vocês podem responder a qualquer momento que a gente já vai receber aqui os resultados, né? Então, a primeira dinâmica é a dinâmica prática de avaliação comercial, que é justamente os fatores que determinam essa atratividade. E nós buscamos, então, nesse momento, responder à ordem de importância dos critérios de interesse mercadológico. Então, por meio desse QR Code, eu vou mostrar também, e vocês vão receber os links desses questionários logo após essa apresentação, no chat dessa sessão também. A Maíra acabou de colocar aí o questionário, tem também, inclusive, o link para a própria apresentação. E nós vamos, nesse primeiro questionário, fazer um ranqueamento sobre a relevância de cada um daqueles critérios que eu mostrei para a tomada de decisão de cada empresa, sabendo que são diferentes, cada empresa ou cada setor vai ter a sua régua, mas saber qual é o peso dessa relevância vai nos permitir justamente modelar e entender melhor como a decisão sobre novos negócios ou como a decisão sobre investimento ela é dada por parte do mercado e, consequentemente, melhorar um pouco a nossa percepção sobre isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês, então, o que é... Bom, acho que tem mais um slide aqui, né? Sim. Lá no questionário, vocês vão ver, nós vamos ter, então, todos aqueles itens que eu citei como critérios para avaliação do interesse mercadológico e, basicamente, nós vamos ordená-los de acordo com o que cada empresa entende como possibilidade, como importância em relação à sua tomada de decisão. Então, quando vocês abrirem esse questionário, esse primeiro questionário, teremos aqui um momento de cadastro inicial, né, que é nome, e-mail, qualquer organização, qual que é o setor de atuação, né? Se for mais de um, é só clicar aqui. Enfim, é só uma etapa de cadastro inicial, bastante simples. E depois nós vamos elencar qual é a importância dada para cada um daqueles critérios na tomada de decisão da empresa. Então, por exemplo, colocando na primeira posição sempre o que é de maior relevância. Então, se para a sua empresa, se no geral, na tomada de decisão sobre investimentos da sua empresa, a questão do risco financeiro, que é propriamente os dados, né, de TIR e de VPL, o fluxo de caixa do negócio é o mais importante, então vamos colocá-lo aqui na primeira posição, né? E aqui a gente pode só ir carregando para cima, para baixo, de acordo com a importância que nós damos para tomar uma decisão sobre um determinado projeto. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa e alinhar os ganhos de escala entre projetos da mesma natureza, dentro da mesma região, com a mesma afinidade, para que eu tenha mais eficiência, seja um dos principais critérios. Eu vou colocar ele aqui no segundo lugar. E vamos supor que eu tenho também uma grande preocupação sobre riscos ambientais, porque de forma pretérita,
possivelmente eu já tenha tomado alguns canos por aí, por não ter avaliado muito bem essa dimensão dentro de algum negócio que a empresa entrou no passado. Então, eu coloco aqui o risco ambiental e por aí vai, né? A gente ordena aqui da forma como vocês desejarem, que mais reflitam melhor a decisão da empresa. Se tiver outros fatores que nós não listamos aqui, mas que são relevantes, a gente coloca isso, né, de acordo com a nossa, com a percepção individual de cada respondente e descreve quais são esses outros fatores aqui no campo abaixo. Então, fazendo isso, a gente finaliza o primeiro questionário que nós precisamos captar a perspectiva de vocês, certo? Em seguida, a gente passa, então, para uma segunda dinâmica, um segundo questionário, que vocês também receberão. Esse segundo questionário, o objetivo, ele é justamente a gente avaliar projeto a projeto daqueles projetos que ficaram, que demonstram que nós temos algum dado econômico-financeiro. Porque sabemos que os outros, sem esse dado, é impossível fazer qualquer tipo de avaliação de interesse mercadológico, né? E para isso, então, a gente vai disponibilizar o questionário, né? Tem o QR Code, mas vocês também receberão o link devido. Eu acho que ainda não está aqui no chat, mas já deve aparecer daqui a pouquinho. Teremos o prazo, então, até dia 23 de outubro para essas respostas, né? Então, tem um tempo considerável e a nossa equipe aqui da Codenge, ela vai estar disponível para prestar qualquer esclarecimento ou dar qualquer apoio necessário no preenchimento desses questionários. E dentro dessa avaliação do questionário, nós vamos, na verdade, avaliar para cada projeto que vocês decidirem avaliar, qual é o nível de afinidade em relação a esses critérios. Ou seja, primeiro uma avaliação de riscos, né? Riscos financeiros, ambientais, regulatórios, desapropriação, de acordo com os dados apresentados e com as informações que eventualmente vocês possuam sobre um determinado projeto, qual é o nível de risco ambiental, de risco financeiro, alto risco, médio risco, baixo risco, né? E também qual é o nível ou a afinidade, por exemplo, de ganhos de escalas para com a sua empresa, de ganhos de escopo para com a sua empresa, de estratégia, de alinhamento com a estratégia da empresa, né? Alto ou baixo. Ou seja, enquanto no primeiro questionário a gente busca entender a importância dos critérios, nesse segundo questionário, para cada empreendimento, a gente vai avaliar de fato esses critérios e chegar ao fim a uma resposta, né? Uma resposta final. Esse projeto ele tem um nível de 1 a 5. Qual é o nível de interesse mercadológico desse projeto? Naquela hipótese natural do empreendimento, com os dados apresentados, ou em uma hipótese onde haja contraprestação por parte do Estado. Deixa eu abrir aqui o outro questionário, só um minutinho. O outro questionário, ele né, tem uma explicação aqui, explicando o que é o projeto. É necessário fazer aqui mais um cadastro, mas é um cadastro com aquela mesma natureza lá que foi apresentada, né? Nome, organização. É necessário colocar um e-mail aqui também, porque isso facilita depois o nosso vínculo em relação aos questionários como um todo, né? E aqui a gente tem algumas informações adicionais, né? Por exemplo, a gente tem um link aqui para um Atlas, que é um disclaimer geral sobre esses empreendimentos. Está carregando aqui. Ele está carregando aqui ainda, mas ele vai abrir daqui a pouco, eu volto nele. Enfim, e aqui a gente tem uma lista daqueles empreendimentos que eu mostrei para vocês como resultado, onde nós já temos algum nível de dado econômico-financeiro que permite a análise, certo? Então, vamos pegar um empreendimento aqui para nós avaliarmos, por exemplo, aqui, FC38 na Ipirapora, que é um projeto ferroviário que veio lá
inclusive do Plano Estratégico Ferroviário, mas também foi estudado no Plano Setorial Ferroviário. Em todos esses projetos, ele acaba apresentando uma boa relação de viabilidade econômico-financeira. Então, primeiramente, você coloca o e-mail e aí vai aparecer os dados principais do empreendimento, né? Extensão, traçado, as notas desse empreendimento para cada uma das dimensões, né, que já passaram por análise, as notas específicas de cada um dos indicadores da avaliação socioeconômica, os dados que nós temos atuais de CAPEX, de OPEX, etc., as obras que fazem parte por esse empreendimento, ou seja, uma ficha inicial que vai permitir uma avaliação preliminar, né? E aí, dados essas questões apresentadas para cada um daqueles riscos, a gente quer que vocês avaliem aqui qual é o nível de risco financeiro, qual é o nível do risco ambiental, né? Qual é o nível de riscos regulatórios que possam interferir na execução do contrato ou no sucesso do projeto, né? Risco de desapropriação, riscos de interfaces externas, né? Ou seja, existência de fatores externos que possam impactar o sucesso da implementação. Quais são esses fatores externos, né? Que vocês podem colocar aqui, qualquer outra questão, por exemplo, fator político, né? E, por fim, aquela análise de aderência com afinidade regional com empreendimentos vigentes. Isso vai variar de empresa para empresa, né? A questão de possibilidades de ganho de escala, de ganho de escopo para esse projeto, né? A sua empresa tem possibilidade de ganho de escopo? Não, não tem, então é zero. Para esse projeto, você tem possibilidade de ganho de escala? Vamos dizer que seja o pessoal da Vânia, que está aí com a mão levantada, a própria VLI. Pô, então isso aqui tem uma possibilidade de ganho de escala porque conecta com a minha rede. Então, é claro que tem uma possibilidade de ganho grande de ganho de escala, né? Aderência com a visão estratégica, confiabilidade dos dados apresentados. Aí a gente tem que olhar lá na fichinha novamente, né? Esse dado veio de onde? Vamos até voltar lá para fazer o exemplo prático. Pode voltar porque não vai perder a nota dada, não, né? Esse dado aqui veio de onde? Responsável, PF 2021, veio do PF. Né? Eu conheço o PF, eu sei como é que ele foi feito, eu sei, de acordo com o estudo do Plano Estratégico Ferroviário, os dados são confiáveis, a gente dá uma nota de acordo com a sua avaliação, né? E, por fim, a gente finaliza esse empreendimento, né? Dando uma nota sobre, considerando aqueles aspectos, eu vejo que tem uma altíssima atratividade mercadológica, tanto no caso de uma hipótese 1, como no caso da hipótese 2, ou seja, com ou sem contraprestação, esse é um bom projeto. Enviou, finalizou. Finalizou o empreendimento, querem analisar outros empreendimentos? A lista completa está aqui, né? Então, se cada empresa que está participando, né, dessa iniciativa quiser avaliar um grupo aí de 5, 10 projetos, ótimo, a gente já vai ter uma ótima amostra, né? Se vocês quiserem avaliar todos os projetos, teremos uma belíssima amostra, né? Quiserem avaliar um projeto, não tem importância, a gente vai garantir que esse dado também entre como um dado de entrada dentro do nosso procedimento aqui. Diga, Vânia. Leandro, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde a todos aí. Eu fiquei com uma dúvida aqui quando você passou aí, né, o projeto na Ibirapuera, que foi analisado dentro do PF, com relação ao CAPEX, porque a gente sabe que, né, tem projetos que têm mais tempo, que foram estudados, avaliados, e a gente tem um CAPEX ali que está desatualizado. E então eu queria saber se esses CAPEX aí eles estão, né, com a data base ou se eles foram atualizados, né, sob algum critério aí, só para a gente entender se isso está claro aí no questionário, por favor. Segundo a minha equipe aqui, todos os dados foram atualizados para o ano base 2024. Tivemos uma atualização monetária, tá? E é importante você citar esse exemplo aí também, Ivânia, porque tem uma outra questão aqui que ela é relevante para essa discussão. Nós temos, inclusive, aqui projetos que são concorrentes e sobrepostos, viu? Isso propositalmente ainda está na carteira, e é bom vocês saberem disso, né? Se a gente olhar aqui ou na Ibirapuera mesmo, você vai ter... Cadê? Vamos lá para o ferroviário.
né? Você vai ter aqui, vamos pesquisar aqui. Você tem aqui uma primeira versão, né, que passa, inclusive, que chega até o Distrito Federal. Você tem outra versão que é a que foi estudada lá no Plano Estratégico Ferroviário. Você tem uma outra versão que vai até Lusiânia, que é o que foi estudado no Plano Setorial Ferroviário, né? Então, sim, você tem diferentes versões, muitas vezes, do mesmo projeto ou do projeto sobreposto. E, nesse momento, a gente quer, inclusive, colher esse resultado de vocês até para direcionar melhor o nosso filtro posterior até chegar numa carteira recomendada de fato, né? Lembrando que é um trabalho em construção. Então, a gente está colhendo essas expectativas para que o formato final ele realmente tenha uma visão dos diferentes players. Ô, Leandro, será que você poderia voltar lá na ficha na Claro, claro. Ibirapuera? Vamos abrir um aqui. Esse aqui já é a versão Lusiânia na Ipurapora, né? Conecta com a malha da Norte-Sul, né? Só para eu ver o CAPEX aqui, porque a gente está falando de uma extensão aqui de 729 quilômetros, né? Nesse caso aqui, sim. Nessa variação Sim, do projeto, 700, e nós estamos falando de um CAPEX de 9 bi. pois é. 9,7 bi. E eu tenho outros colegas aí do setor ferroviário, e a gente sabe que o CAPEX hoje para a construção de ferrovia, aqui a gente está com um pouco mais de 10 milhões por quilômetro, né, com esse parâmetro aqui, e Uhum, ele já está aí na casa de 20, né, 20 milhões, 15 milhões. Então, é só para entender qual que foi a referência desse uhum, custo de KM por ferrovia, porque me parece que está um pouco assim, fora, sabe? Está um certo. pouco bem fora. Só uma Entendi, Vânia. observação, tá? Porque Não, lá em com Unai certeza. Pirapora, como são 308 quilômetros, eu vi que o CAPEX estava na casa de 3 bi. Então, quer dizer, a gente está considerando aí 10 milhões o quilômetro, e a gente sabe que o custo hoje, né, do KM de uma ferrovia Greenfield é bem superior. Uhum. Vou até colocar aqui. Para aqueles 400. Esse aqui vai até DF também, né? Vamos pegar a outra versão ali. Cadê? Seria só esse, né, esse ponto aí de atenção que eu acho que seria importante ter aí no radar de vocês. Uhum. Às vezes, né, não sei, ver com a NTF qual que seria esse parâmetro mais É. atualizado, para a Não, gente deixa não eu ter, explicar. né? Não, deixa eu explicar. Claro, Como eu disse, esses dados aqui, eles não vieram da nossa estimativa. A nossa estimativa, a nossa modelagem econômico-financeira, ela vai aparecer lá no PELT longo prazo. Lá naquela estimativa, a gente tem os nossos custos médios parametrizados, eles variam de acordo com o tipo de infraestrutura, com a grandeza da infraestrutura, com volumetria, com terreno. Então, sim, tem o nosso método para modelar os diferentes tipos de empreendimento ferroviário, rodoviário, aeroportuário, etc. Esse dado que nós estamos apresentando aqui é o dado puro, por exemplo. Se nós pegarmos os dados do responsável pela origem desse empreendimento, que veio lá do PF, atualizamos eles, somente fazemos aquela atualização monetária, não é uma atualização financeira do projeto, talvez eu tenha explicado errado. Só a atualização monetária, pegamos lá, aplicamos um determinado grau eu não sei qual foi o índice que o pessoal usou, mas atualizamos monetariamente de acordo com um determinado índice de preço e chegamos a esse valor. Então, nós não fazemos, nesse momento, realmente o juízo. Mas é importante você falar isso aí, porque lá naqueles questionários onde você coloca outros aspectos, né, é importante, inclusive, que vocês coloquem isso lá. Nós encontramos possibilidade do custo estar subestimado, né? Ou possibilidade de melhoria dentro dos parâmetros de modelagem do CAPEX do projeto. Então, tem espaço para a gente escrever essas coisas aqui e ficarmos mais atentos. Mas, de fato, estamos atentos a isso aí, Vânia. Obrigado por falar. E nós vamos lá no PELT longo prazo, de qualquer forma, fazer uma revisão e os dados serão outros. Por isso que eu digo que a mesma carteira ela vai passar pela análise das 5 dimensões em diferentes momentos. E lá na frente, quando a gente tiver outros dados, logicamente, as análises, os resultados serão diferentes, porque nós vamos chegar a conclusões diferentes. E é claro, né, se a gente apresenta
um projeto que, né, a gente está falando que vai custar 3 aqui, você está falando que com certeza pelos dados mais atuais vai custar 10, né, tem uma diferença muito grande e, logicamente, a atratividade do projeto, ela tende a ser outra, né? Mas nesse momento eu gostaria que vocês avaliassem, assim, considerando essas informações, com a possibilidade de registrar isso e de, inclusive, colocar isso naquela hipótese 2. Lembra que tem 2 hipóteses lá na nota final, né? A gente coloca lá, deixa eu ir lá para aquela tela final. As 2 hipóteses que a gente considera qual é a atratividade do empreendimento de acordo com os dados apresentados, com base nos dados financeiros apresentados. Aí você pode falar o seguinte, não, esses dados aqui eu já sei que não estão refletindo a realidade. Então, a atratividade é baixíssima. Agora, dentro de uma hipótese que eu consigo colocar meu VPL a 0, né, ou seja, dentro de um projeto estruturado, onde eu tenho uma confiabilidade que aquele CAPEX ali, mais aquele OPEX, no longo prazo do projeto, vai ser financiado por uma determinada receita ou com contraprestação, aí ele passaria a ser viabilizado. Em outras palavras, se o projeto for viável, ele é interessante. Então, eu coloco aqui uma nota boa para essa outra hipótese. Agora, se o projeto, da forma como ele está apresentado, ele não é interessante, então ele é a menor grau de atratividade aqui. Então, pode, inclusive, refletir isso dentro da opinião dada nesses processos. Ficaria bacana dessa forma. Bom, pessoal, aqui... Tá joia, obrigada. De nada, mano. Sim, de forma geral, nós não vamos nos alongar muito. Temos a possibilidade, inclusive, de discutir melhor aqui e apresentar para vocês como foi a metodologia de construção do plano, como que foi a análise das dimensões estratégicas, financeira e socioeconômica, mas vamos nos limitar ao que foi apresentado, porque eu queria abrir o espaço aqui para perguntas, para manifestações de qualquer forma dentre os participantes, e se houver algum interesse metodológico específico, a gente pode, de fato, explicar um pouco melhor, né? Então, hoje, agora dentro do tempo reservado aqui para a nossa dinâmica, a gente tem um momento de dúvidas e de sugestões. Lembrando que esses questionários que eu mostrei, vocês vão receber logo após aqui a apresentação, já estão com eles aí no chat, mas também receberão por e-mail, receberão também a apresentação, essa apresentação que foi feita, né? A equipe vai estar à disposição de vocês para prestar qualquer esclarecimento, e aí a gente deixa aqui o contato aqui, o e-mail principal aqui da equipe. Não apareceu não, mas a gente vai botar aqui o e-mail nosso do Pelt para que vocês enviem, botar no chat o e-mail do Pelt para que vocês enviem qualquer tipo de dúvida, de sugestão, e a gente pode entrar em contato por telefone, por videoconferência, para ajudar vocês a responder isso aí. Quanto mais respostas nós tivermos, melhor. Melhor para quem? Para todo mundo, né? Porque aí nós vamos ter a chance realmente de colocar para dentro do nosso processo de execução mais uma visão do setor, né? Mais uma visão do mercado. É bem diferente dos processos ordinários aí de trazer uma proposta pronta, colocar em audiência pública e simplesmente ouvir, considerar ou não o que quer considerar por parte do Estado. A gente realmente estamos colocando vocês dentro desse processo de construção de forma metódica, né? Então, abro agora aí as perguntas, se alguém tiver alguma questão, ou não seja dúvida, seja algum tipo de manifestação, crítica, sugestão, fica aberto, só levantar a mão aí e a gente pode entrar para essa etapa de discussão. Tem pessoas entrando aqui ainda. Bom, pessoal, não havendo nenhum tipo de dúvida e sugestão, isso quer dizer que foi clara, né, a apresentação. Agora, quem quer dar a sua contribuição,
é o Rodolfo Benevenuto. O Rodolfo, inclusive, eu posso dizer que ele é o pai do modelo de 5 dimensões aqui no Brasil, né? Porque ele que é um grande estudioso aí dessa área, trabalhou no Ministério da Economia, junto com Casa Civil também construíram os primeiros manuais do modelo de 5 dimensões como recomendação para aplicação do setor de infraestrutura no Brasil, né? Nos ajudou aqui bastante também, dando as suas contribuições e ajudando a fazer esse encaixe do planejamento de transporte com o modelo de 5 dimensões. Ele é doutor também, inclusive, na área de planejamento de transporte. Então, primeiramente, boa tarde, né, Rodolfo? Obrigado por você ter comparecido aqui. É sempre bom ter a sua participação aqui com a gente. Fica à vontade. Obrigado, boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal. O meu comentário é bem breve, na verdade. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né, seu, Leandro, da equipe, do Diogo, e dizer que é muito gratificante ver como o Estado de Minas Gerais tem se consagrado cada vez mais como pioneiro nessa área de planejamento baseado em dados, baseado em evidências, em boas práticas internacionais. Assim, ver a maneira como vocês conseguiram adaptar a metodologia do modelo de 5 dimensões para uma análise de carteira, de programas, eu acho que é algo inovador, talvez até para os próprios ingleses. Assim, pelo que a gente conhece das referências de aplicações, é sempre muito restrito, né? Então, vocês estão dando essa visão de possibilidade de avaliação de carteira integrada, considerando dados aí e um contato próximo com quem toma a decisão do lado privado, do lado público. Então, primeiro de tudo, parabenizar o trabalho que ficou de qualidade a nível de excelência. A minha sugestão, ou na verdade proposta aqui para reflexão, é mais sobre essa dimensão comercial que está sendo avaliada no modelo. Uma das partes principais, né, além de definir qual a forma ideal de contratação para cada empreendimento, é como que esse contrato vai fazer a alocação de risco e qual vai ser o mecanismo de remuneração de cada contrato, né? Então, eu fiquei feliz de ver que vocês estão fazendo essa rodada de interação aqui com representantes do mercado para ter uma primeira noção de quais riscos são mais importantes, mas eu queria perguntar, né, não sei se vocês já planejam incluir isso dentro dessa primeira análise do PELT de curto prazo, se vai haver alguma diferenciação, mesmo daqueles projetos que vão ser considerados ali como elevado potencial para parceria, de como que o risco, os diferentes riscos associados a cada um deles vão ser previstos para ser alocado dentro do contrato, né? Porque isso pode mudar muito a viabilidade ou a atratividade do contrato, do projeto, em termos para os investidores, né? Para quem tem, até para os próprios multilaterais que tem algum tipo de possibilidade de financiamento. Então, seria mais como que vocês estão vendo a alocação de riscos dentro dessa fase agora de análise da carteira. Perfeito, Rodolfo. Obrigado, cara, mais uma vez aí pelas contribuições, muito relevantes, como sempre. Esse assunto, eu me lembro que você, inclusive, na última conversa que nós tivemos, você colocou essa mesma sugestão, está anotada e está planejada para a gente colocar naquela próxima rodada de amadurecimento da carteira que a gente vai fazer com os dados do PELT longo prazo. Isso porque essa primeira rodada a gente quis propositalmente fazer algo um pouco mais genérico, e a discussão sobre a alocação de riscos ela vai ser muito setorializada. Então, lá no PELT longo prazo, essa dimensão comercial ela vai ser, inclusive, analisada de forma diferente. A gente vai ter esses momentos de análise em conjunta da carteira como um todo, mas, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer reuniões específicas ou momentos específicos de análise por setor, por causa dessas particularidades, principalmente a questão, claro, que você colocou, a alocação dos riscos, né, dentro das responsabilidades e riscos de cada um dos atores, porque isso é muito diferente em cada um dos setores que a gente utiliza, que a gente trabalha aqui hoje, né? A rodovia, ela já tem um certo entendimento que vai mudando ao longo do tempo, né, com a atuação das agências reguladoras, inclusive dos tribunais, mas isso vai sempre convergendo para um padrão do setor. Só que se você pegar no contrato de concessão rodoviária mais recente, no contrato de concessão ferroviária mais recente, as matrizes de riscos, elas estão alocando riscos e responsabilidades diferentes para esses dois setores,
né? Risco de demanda é uma coisa muito clara, né? Que para um, para outro fica diferente. Ou seja, a gente tem a necessidade de discutir esse atributo, esse aspecto, de forma setorializada. E aí a gente vai fazer isso de fato lá no longo prazo, onde a gente vai ter, inclusive, mais informações, né, para trazer aqui para dentro e para que essa discussão seja um pouco mais produtiva. Inevitavelmente, esse exemplo ele vai acontecer. Por exemplo, para cada setor, a gente vai ter que falar sobre riscos de demanda. E não tem como a gente falar nesse momento de risco de demanda sem a gente apresentar a nossa proposta de projeção de demanda, entendeu? Então, a gente vai precisar apresentar um dado que seja harmônico, ou seja, todos os projetos avaliados e simulados e modelados sobre a mesma régua, e aí sim a gente parte para determinadas discussões um pouco mais específicas. Excelente, obrigado. Obrigado a você, Rodolfo. Mais alguma questão, mais alguma manifestação? Bom, pessoal, então, Mamed. Diga, Mamed. Mamed também aí, muito conhecido aí no setor de infraestrutura. Tem uma atuação muito forte nos últimos anos aí no Fórum Brasil Export. Todo o Fórum Brasil Export ele está lá, né? Também faz parte do conselho, né, e de várias atividades aí dentro do setor de infraestrutura. Diga, Mamed. Bom, Leandro, a primeira manifestação para parabenizar aí toda a equipe, você, o Diogo e toda a equipe aí do Codege que fez o plano, está muito bem estruturado, muito bem pensado, e realmente eu acho que é importantíssimo, tá? E quero reforçar essa questão de ouvir o mercado, sabe? Eu só trago aqui um pouco de experiência, uns bons anos atrás, foi feito o plano mestre do Porto de Paranaguá, e não foi pensado no mercado. Fizeram só o plano mestre e esqueceram de ouvir o mercado. Aí eu fui contratado justamente para isso, tá? Para fazer uma revisão do plano mestre com a visão do mercado. Então acho que isso é importantíssimo e dar os parabéns nesse ponto aí. E só um reforço, assim, eu sei que uma coisa muito difícil de acontecer e tudo mais, mas se algum empreendimento fugiu, escapou da visão de vocês, como é feito? Como é que a gente pode trabalhar isso? Sabe? Afinal de contas, Minas é um estado um pouquinho pequeno, né? Então, sempre pode ser que escapou alguma coisa, sabe? Sei lá, às vezes até um empreendimento com vocação turística, que não é nem tanto de negócio, mas que pode ser importante e tal. Mas era isso daí. E parabéns, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Mamed. Mamed, eu te dou certeza absoluta que escapou várias coisas aqui. Com certeza, nós não temos uma carteira que reflita todas as possibilidades dos projetos que estão em voga, em discussão aí, dentro dos diferentes atores, né? Essa carteira já foi realmente constituída aqui pela nossa equipe com uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos que buscar esses dados com diferentes entidades, cadastrar esses dados, padronizar todos esses empreendimentos para possibilitar, no momento seguinte, uma análise padronizada, uma modelagem adequada, mas com certeza existem grupos, existem entidades, associações que tem versões, por exemplo, diferentes dos projetos que aqui estão, ou outros projetos que complementam, que competem, ou que tragam realmente algum tipo de contribuição para o desenvolvimento da infraestrutura. Nós fizemos reuniões e fomos em cada uma das entidades principais que atuam dentro da infraestrutura. Nós fizemos as reuniões regionais também, fizemos workshops no interior do estado, justamente montando essa carteira. Agora, ainda assim, existem projetos aí que não estão na carteira? Sim, com certeza. E a gente pode ainda ter um tempo para incluí-los. Então, se vocês identificarem que está faltando alguma coisa, entre em contato aqui com a nossa equipe, que no mínimo no PELT longo prazo, a gente ainda consegue fazer essa inserção, né? Lembrando que essa carteira ela é mutante e ela tem uma evolução natural, como qualquer carteira de projetos, né? Se a gente está estudando aqui o PELT de curto prazo desde dezembro do ano passado, né?
Então, com certeza, de dezembro do ano passado para agora já mudou muita coisa, já apareceu coisa nova, outras coisas foram abandonadas e assim por diante, né? Quando a gente lançar ano que vem o PEOT longo prazo, eu tenho certeza também que já vai ter alguma coisa que surgiu ao longo do tempo e que ficou de fora. Mas é natural e é por isso que o planejamento ele é um processo, né? Não é somente uma atividade que tem aquele começo, meio e fim, entregou e depois morreu e deixa para lá. Não é isso, né? A gente entende o planejamento como um processo constante, que deve ser revisitado e atualizado sempre que possível. Então, qualquer necessidade, identificou alguma coisa que não esteja ali na carteira, entre em contato com a nossa equipe. Pode ser que já esteja, por exemplo, dentro dos 900 empreendimentos, mas não tem o dado financeiro. Então, não vai aparecer naquela listinha do questionário. Na listinha do questionário só aparecem uns 170, né? Os cento e poucos iniciais ali que tem dado econômico financeiro. Mas naquele outro painel que eu falei para vocês, mostrei um QR Code que está lá na apresentação, ali vocês conseguem ver os 901 empreendimentos. Então pode ser que esteja lá. Então dá uma checada agora, se realmente não apareceu, fala com a gente que a gente dá um jeito de cadastrar. Perfeito, obrigado aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado, meu médico. É isso, pessoal. Mais alguma questão, alguma manifestação? Então tá ótimo, pessoal. Cumprimos aqui o nosso prazo de tempo também. A gente não quer segurar vocês muito, né? Porque sabem que todos aqui têm uma agenda muito grande aí no setor de infraestrutura para tocar. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Contamos com a participação de vocês nos próximos dias, né? Essa aqui é uma abertura, vamos dizer assim, que é um workshop alongado. O trabalho mesmo, o work, vai começar agora, quando vocês derem uma olhada realmente em cada um desses projetos e nos próximos dias façam esse contato e façam esse retorno. Se for necessário, a gente faz videoconferências com vocês, presta um apoio por telefone, tira as dúvidas que forem necessárias. Quanto mais respostas nós conseguirmos aí de vocês, melhor vai ficar o plano para todos, para Minas Gerais principalmente. Obrigado, pessoal, novamente, e permanecemos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Abraço a todos. Tchau, boa tarde.